estamos recebendo Camila Rossi, ela que é especialista em finanças, e o nosso papo hoje é o caminho da prosperidade financeira. Qual que é o maior vilão que nos impede de ganhar dinheiro? Gente, e esse é o que impede mesmo, viu? É o maior. Se chama medo. Falta de confiança. O medo gera essa falta de confiança no seu potencial, nas suas habilidades. E aí você fica travado, sabe? Você fica ali com tanto medo, que você não consegue dar passo nenhum a mais, sabe? Então, assim, você precisa entender o seguinte: o que você faz? E do que você faz, o que dá para você ainda melhorar? O que dá para você incrementar? E o que você vai entregar para o outro de tudo isso? Só que se você tiver medo de ousar, medo de fazer diferente, medo de sair da zona de conforto, medo de se mexer, você não vai sair desse quadrado. Então, o medo, ele boicota toda e qualquer prosperidade. Nós temos que ter um medo bom. O que é o medo bom? Né? O medo bom é aquele que você sabe que você não vai fechar lá o olho e atravessar uma Fernando Corrêa da vida achando que não vai morrer, né? Ah, não tenho medo, Confiante, né? Que isso, né? Então, Totalmente. a gente tem que correr o risco calculado. Então, o medo que eu falo de você não ter medo é no sentido de você fazer mais. É no sentido de você ousar mais. E aí, quando eu vou nas minhas mentorias, a pessoa fala: mas Camila, eu tenho medo de me expor nas redes sociais. Você vai morrer? Não. Vão comentar. Vão comentar? Vão, mas e aí? Em que vai te prejudicar isso aí? Né? Então, assim, você tem que dosar se isso ali vai fazer sentido ou não pra você, né? Então, se você permitir que esse medo da exposição seja maior do que a vontade de fazer a diferença na sua vida, automaticamente você vai ser boicotado. Você mesmo está se boicotando. O que a Camila está passando pra gente aqui, eu posso até colocar assim que são dicas de ouro, né? Sim. Já pra gente mudar esse padrão. Sim, é possível. Um padrão vibratório, você diria isso? Também. O padrão, nós temos um padrão de, vamos falar de comodismo ou de se conformar com a situação. E é um momento de você, se você não está confortável aonde você está, se você não está confortável com o dinheiro que você ganha, é hora de sacudir a poeira e ir pra cima, sabe? É ir pra cima mesmo. E como que você vai pra cima? Eliminando esse medo. Como que você elimina esse medo? Muitas vezes as pessoas têm medo por não confiar em si próprio, no seu conhecimento. E muitas vezes, gente, tem pessoas que precisam ter mais conhecimento. Então, peraí, vou ler mais X livro no mês pra isso. Vou me aperfeiçoar nisso. Então, gente, tem material gratuito na internet. Tem. A todo momento e a rodo. A todo né? momento. Agora, o que as pessoas fazem muito e não dão certo é assim, às vezes ela é boa em fabricar essa caneta. Só que ela quer atirar para todos os lados e esquece que o foco dela é a caneta. Então, gente, você precisa focar em uma coisa só e não deixar que o medo boicote isso. Porque às vezes a pessoa, ela fica travada com medo de fazer e principalmente, gente, com medo do que os outros vão falar, tá? Esse é o principal boicote? Esse o medo do que os outros vão falar? Sim. Tanto é que tem, né, até uma parábola, né, que conta que é dos sapinhos. Eu não sei se você já viu falar dessa parábola. Era uma competição de sapinhos onde tinha um monte muito alto e todos os sapinhos que tentavam subir esse monte morriam no meio do caminho ou desistiam no meio do caminho. Nunca na história um sapinho chegou no topo desse monte. E aí, numa dessas competições, começaram a subir um monte de sapinho e tinha uma multidão de sapinhos embaixo gritando: você não consegue, você é fracassado, você vai morrer, você é isso, você ficavam gritando o tempo todo essas coisas. E um sapinho chegou no topo da montanha. Quando ele desceu e as pessoas perguntaram para ele como que ele conseguiu chegar no topo da montanha, visto que nunca ninguém tinha chegado, as pessoas descobriram que ele era surdo. Então ele não ouviu as críticas e seguiu. E esse é o maior medo que nós temos, o julgamento. E o que a gente perde de ser julgado? Isso, o que a gente perde de ser julgado? A prosperidade, a liberdade de crescer. Você perde a liberdade de ser você mesmo, ser autêntico com você, com as suas coisas. Você perde a liberdade mesmo. Porque as pessoas vão te julgar mesmo o tempo todo. Se você tá magro demais, você tá doente.
Você tá doente? Né? Quando a gente emagrece mais, a primeira coisa, nossa, você tá doente, tá com alguma coisa? Se você engordou, o que aconteceu? Você precisa emagrecer. Então, o tempo todo nós estamos sofrendo julgamentos. Julgamento é constante em qualquer situação da nossa vida, né? Isso. E a gente vive, tá vivendo. Isso. E as pessoas têm medo desse julgamento. E é por isso que elas se boicotam. Então, se prepara. Como que você passa por essa barreira? Se preparando melhor. Estudando mais, fazendo mais, gerando mais conteúdo. A gente só dá paulada num fruto se ele é bom e a gente quiser comer esse fruto. Então as pessoas, quanto mais você crescer, mais vai vir crítica e mais vai vir pauladas. E é normal isso. Agora você tem que estar preparado para passar por isso, né? Então quando eu comecei, por exemplo, milhões de crítica. Milhões, muita gente. Para, você é louca, Camila. Para, não vai dar em nada. Para com isso aí. Nossa, você tava horrível nesse vídeo. Nossa, esse vídeo não sei o quê. Nossa, não sei o quê. Gente, realmente, eu comecei mesmo assim. Mas se eu não tivesse começado, eu não estaria aqui. E quando eu iniciar? Você tem que saber o que você quer, né? Você precisa... Primeira coisa, o que você quer. E aí, eu coloco isso lá na minha geladeira? Aonde você quiser. Eu, na verdade, tenho vários painéis lá em casa, né? Vários painéis. Então, assim, o que você tem que ver? Pera aí. O que você tem de conhecimento? Vamos lá, o que você tem de conhecimento? Eu vou dar um exemplo seu. Jornalista, né? O que você tem aí de conhecimento aqui? Então, olha só, eu sou uma jornalista. Quanto que eu quero fazer de dinheiro por mês? Muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Vou colocar só um exemplo aqui, tá, Márcia? Vou colocar assim, ó, eu quero fazer 20 mil por mês com isso aqui, com o meu trabalho. Certo, você quer fazer 20 mil reais por mês com o meu trabalho, ok. Então, o que você vai entregar aqui e quantos clientes que você precisa ter aqui para atingir esses seus 20 mil reais? E qual é o passo a passo que você vai dar para atingir isso aqui? Agora, se eu quiser pegar todos os públicos, não existe pegar todos os públicos. Você vai pegar um público. Aí escolha. Você perde. Aí é o atirar para todos os lados. O que você quer? Você quer ser... Como que você quer ser conhecida? Se eu sou especialista em finanças e vivo endividada, qual é a autoridade que eu passo para o meu cliente? Nenhuma. Então, aquela historinha que casa de ferreiro e espeto de pau não cola mais. E também muitas crenças também, né? Que é a crença de que só tem dinheiro quem é corrupto, é a crença do que, pra ficar milionário tem que passar por cima de pessoas, rico não entra no reino do céu. Então, assim, essas crenças também boicotam, isso também gera medo nas pessoas, né? Entendi. Essas crenças, você diz, aqueles antigos ensinamentos que nós carregamos e ficam no subconsciente. Ficam no subconsciente. Isso mesmo. E que você precisa trabalhar. Então, você precisa, já que nós estamos falando do medo, vamos deixar um exercício, pessoal que está nos assistindo, listar todos os seus medos, né? Porque geralmente os medos são crenças limitantes, né? O medo de se expor ao público, porque o que os outros vão falar é uma crença, ok, tá ali, lista pra mim suas crenças limitantes aí. O que tá boicotando você de ser ganhar dinheiro com a sua especialidade? Né? O que boicota você? Então lista tudinho. Aí do outro lado, eu quero que vocês escrevam assim, ó. O que vai acontecer se eu ser o sapinho surdo da história? Eu, por exemplo, fui uma sapinha surda na história. Porque teve um monte de sapinho falando que eu não ia conseguir, que eu não ia me sustentar, que eu não ia fazer dinheiro com isso. Teve muita gente que o primeiro vídeo que eu postei falou, cria vergonha na tua cara e tira esse vídeo que tá ridículo. Nossa. Desse jeito pra mim. E aí, gente, a questão não tá em ser... Lógico, é bom ser bem feito? Sim, maravilhoso. Mas o gatilho inicial está, rompa, elimine a barreira do medo e parta para a ação. Vai pra cima. Seja um sapinho surdo da história. Camila, pra gente concluir, tem que colocar no papel? Eu gosto bastante. Ou só mentalmente funciona? Não, escreva. Escreva porque você formaliza. Isso, né? Eu deixo num caderninho ou eu coloco no lugar que eu olhe sempre e veja aquilo? Eu amo colocar em tudo que é lugar que eu bato o olho, assim, sabe? Geralmente bem no meu tamanho, que é 1,5 m. Bem no meu tamanho ali, de 1,5 m, onde o meu olho bate sempre junto ali, ó. Sempre junto. Por quê?
Porque você começa a fixar e aí você começa a ver, será que eu tô mesmo nesse caminho? E aí quando vem aqueles boicote, se você olha para sua meta, você fala, nossa, se eu fizer isso, eu vou sair daquilo ali. Né? Então você começa a lembrar mais vezes, né? Mas tem pessoas que gostam no caderno, então vai muito de cada um. Mas eu amo visualizar. Visualizar toda hora e sempre tá também, fazer seu planejamento e tá monitorando ele. O que não deu certo, refaça de outro jeito. Né? Aqui faz de uma outra forma se não deu certo. Então, sempre aprimorando e olhando o seu planejamento. Bom, quero agradecer a sua entrevista e vamos perder o medo e iniciar o processo. Até mais, pessoal!